Há uma promessa estabelecida sobre a vida de Isaac, sim ou não? Quando Deus diz assim, ó, essa fome também houve nos dias de seu pai. Deus estava dizendo, havia uma promessa sobre a vida do seu pai, e agora essa promessa repousa sobre a sua vida. Então, mediante as crises e as dificuldades, nós precisamos enxergar para... Enquanto você continuar olhando para a crise vai ter a capacidade de sugar de você a esperança que foi produzida pela promessa. Mas enquanto os meus e os seus olhos estiverem na promessa, a crise nunca será mais forte do que nós. Precisamos mudar a nossa visão. Precisamos começar a enxergar na crise a promessa que Deus fez, porque mais forte do que a crise é a palavra que Deus já liberou para mim e para você. Precisamos se alimentar da palavra. Precisamos se envolver com a palavra. Precisamos estar na palavra, porque mediante a isso Deus vai falar se apresentar. Na verdade, a expressão bíblica no verso 2 é: e apareceu o Senhor e disse, não desças ao Egito e habita na terra que eu te disser. Olha só o que Deus faz. Apareceu o Senhor a Isaac. Eu não sei se você prestou atenção, o Senhor apareceu a Isaac na crise. Era Deus dizendo a ele: eu não vou lhe livrar da crise, eu vou lhe livrar na crise. Deus está dizendo: o que você vai passar, você vai ter que passar, mas você não passa só, eu vou me apresentar a você. Como é bom saber que em meio às nossas dificuldades e debilidades, o nosso Deus se apresenta, Valmir. Porque as crises têm o poder de afastar as pessoas de nós. Pode prestar atenção, quando estamos com problemas, geralmente as pessoas que nós depositamos a nossa confiança, isso não é regra, mas na maioria das vezes, a quem nós depositamos a nossa confiança, os problemas têm a capacidade de afastar essas pessoas de nós. As dificuldades têm o poder de afastar pessoas de nós. Na verdade, como é que está fulano? Está numa prova tremenda, então deixa lá. As crises têm a capacidade de nos blindar, de afastar algumas pessoas de nós. E é justamente nessas crises que geralmente nos sentimos sós, mesmo estando em meio à multidão. Então, as crises têm poder de afastar as pessoas, mas a Bíblia diz: e o Senhor se apresentou. Porque enquanto as crises afastam as pessoas, faz com que Deus... Deixa eu lhe dizer uma coisa. Muitas vezes as pessoas se afastam de nós, e essas pessoas que nós depositávamos uma confiança muito grande, e elas se afastam de nós, e a gente tendenciosamente, pastora Vanderlene, provoca em nós o tipo de sentimento de angústia, de tristeza. Como é que pode? Me abandonou nessa hora. E a gente tem aquele sentimento de perca. Mas tem coisas que não são perca, Leila. Tem coisas que são livramentos de Deus. Deus vai afastar quem Ele quer que seja afastado, e Deus vai trazer para perto quem Ele quer trazer para perto. Mas se mediante a isso você disser: mas não tem ninguém perto de mim, se prepare, porque o próprio Deus vai se apresentar para você. Porque enquanto a terra vive ciclos que envolvem crises, nunca houve crise onde Deus está sentado num alto e sublime trono. Levante a sua mão, porque vai ser nessa crise que Deus vai dar uma experiência nova para você. Erga suas duas mãos. Vai ser na crise que Deus vai elevar esse patamar de intimidade com você. Vai ser na crise que Deus vai dizer: eu estou te elevando a um patamar de intimidade comigo tão grande que você vai passar por essa crise, mas você não tomba nessa crise e também não cai no meio dessa crise. Deus vai te dar uma experiência tremenda, e o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Se você crê nisso, levante a mão e dê um glória para Jesus. E o Senhor, e detalhe, Deus diz a Isaac: não desças ao Egito. Mas em nenhum momento o texto fala que Isaac havia falado que ia descer.
o que Deus está dizendo, a Bíblia está dizendo, é que já havia o desejo no coração de Isaac de descer para o Egito. E por que descer para o Egito? Eu fui estudar um pouco. Nesta época aqui que há uma grande fome sobre a terra, o Egito era o único país que produzia por causa do Nilo. Um rio frondoso, que inclusive se tornou um tipo de Deus para aquele povo. Eles adoravam o Nilo. É por isso que o faraó vai dizer: se nascer os meninos, joguem ele no Nilo. Era um tipo de era um tipo de sacrifício que eles queriam fazer ao Deus Nilo. Ou seja, quando Moisés nasce debaixo de uma sentença de morte, mas havia uma promessa de Deus sobre a vida daquela criança. Porque Deus prometeu a Abraão: benditos serão todas as famílias da terra que provém de ti. Então Deus vai abençoar aquela nação de maneira sobrenatural. Então quando Moisés nasce, ele nasce debaixo de uma sentença de morte. E o rei do Egito diz assim, ó: então toda criança do sexo masculino que nascer, mata na hora do parto. Não conseguiram? Não tem problema. Mesmo que nasçam, procure dentro das casas, dentro das cabanas. E se vocês encontrarem um menino do sexo masculino, matem ele, mas matem no Nilo. Ele queria não só matar, mas ele queria que essa morte fosse um tipo de sacrifício para adorar ao Deus Nilo. Então o desejo de Faraó, que representa Satanás, era destruir aquela promessa. Aí Deus é tão tremendo que diz assim: você quer matar, mas eu vou botar dentro da tua casa para tu cuidar. Porque Deus pega aquilo que parece maldição e transforma em bênção. Deus pega aquilo que parece porta fechada e escancara para você passar. Deus pega aquilo que parece derrota e transforma numa grande vitória. Deus pega as afrontas que sofremos e nos exalta, não para nos exaltarmos, mas para que o nome dele seja glorificado. E para que o povo entenda que a gente tem um dono. Você tem dono. Eu e você temos um dono. Mas o nosso dono sonda os nossos corações. O desejo de Isaac era: se está todo mundo, escute isso, todo mundo descendo para o Egito por causa do Nilo, Valmir. Aí eu acho interessante porque Deus diz assim: não desças. Sabe o que é que Deus estava dizendo para Isaac? Senhor, está todo mundo descendo para o Nilo. Sabe o que é que Deus estava dizendo para Isaac, pastor Francisco? Você não é. Olhe para alguém e diga assim: você não é todo mundo. Diga: todo mundo diante da afronta bate boca. Diga: mas você não é todo mundo. Diga: todo mundo quando apanha quer revidar. Diga: mas você não é todo mundo. Diga: todo mundo quando se sente traído quer trair. Diga: mas você não é todo mundo. Se você confiar em Deus, quem vai pelejar por você é Deus. Quem vai abrir a porta é Deus. Quem vai derramar a bênção é Deus. Quem vai fazer é Deus. Quem vai decretar é Deus. Quem vai determinar é Deus. Levante essa mão quem tem. Você só vai adorar. Você só vai glorificar. Essas palmas é para Jesus. Então bata mais forte, irmão. Aponte para duas pessoas e diga assim: Deus sonda o desejo no teu coração. E diga: quando Deus falar, não endureça o coração. Todo mundo passando para o Egito. Irmãos, isso aqui é uma conjectura minha. O pastor Francisco falou algo aqui que abriu minha mente. Em João capítulo de número 2. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Os serventes levando a água, e Jesus diz: dá para o mestre a beber. Tirar e dá para o mestre a beber. Eles acham mesmo que vai levar, é mesmo. Quando o mestre bebe assim, bebe, diz: que vinho gostoso. Os camaradas: oxe, vinho. E eu prestando atenção no pastor Francisco falando assim, e eu vou conjecturar aqui, eles sendo cheios ali da presença, porque estão vivenciando um milagre. Sim ou não? O apóstolo Paulo tinha esse cuidado, não era, pastor Francisco? Dizia assim: digo eu, não o Senhor. Paulo dizia: não, o que eu vou falar, eu não vou colocar o nome do Senhor em vão. Então eu fico conjecturando também aqui, porque aqui são várias fazendas que existia em Gerar, que era a localidade. E eu imagino todo mundo colocando suas coisas em carroças, porque naquela época não tinha caminhão de mudança. Eu fico imaginando as pessoas colocando as cangaias nos jumentos.
com as coisas e passando na frente do portão da fazenda de Isaac, dizendo: Isaac, tá tudo seco, rapaz, tu não vai arrumar com as coisas não? E Isaac dizendo: não. Por que tu não vai, crente? Isaac dizendo: Deus falou comigo. E os outros dizendo assim: crente é doido. Crente não pensa bem, é negócio de crer em Deus, de crer num propósito, de crer numa promessa, de crer numa reviravolta. Homem, tu não está vendo que não tem nada gerando? Ele disse: mas Deus falou. Aí é onde é que entra um conflito na nossa mente. E aí, a gente vai acreditar na situação que estamos ou vamos acreditar na promessa que veio do céu? Aponte para alguém e diga: a decisão é sua. Ou você acredita no que Deus falou, ou a situação da terra lhe mata. Pastor Francisco, Deus me trouxe essa noite aqui com uma mensagem profética. Enquanto você estiver acreditando no que diz o teu vizinho, enquanto você estiver acreditando no que diz alguém da tua casa, enquanto você estiver acreditando no que diz a televisão, você vai morrer nesse deserto. Mas se você parar de olhar para o que dizem e começar a acreditar na promessa de Deus, não vai ter morte na tua. Levante essa mão, olha para o que Deus falou. Olhe para o que Deus falou. Todo mundo passando e ele dizendo assim: vou ficar, porque Deus disse assim: ó, não desças, então eu vou ficar. Habita na terra que eu te disse. Diga comigo: uma ordem. Não está fraco, diga uma ordem. Aí Deus vai dizer assim: peregrina nesta terra. Ou seja, você vai ficar, sim ou não? Mas você não vai ficar parado. Peregrina. Ou seja, não adianta, escute isso, não adianta só obedecer. Porque tem gente que diz assim: Deus mandou ficar, mas também não vou fazer. Então, nem adiantou ficar, tá? Nem adiantou. Deus falou que eu perdoasse. Eu perdoo, mas se ele quiser que bote comer dele. Nem adiantou, viu? Nem adiantou. Porque tem que ficar aí. Estou entendendo, Jesus. Estou entendendo, Jesus. Vou fazer como o Senhor está dizendo. Ah, Senhor, quando a minha cabeça esquentar, eu tenho que contar de 1 até 10, né? Amém, Senhor. Vou contar de 1 até 10. Ah, Senhor, dá vontade de devolver, mas dá vontade de falar, mas eu não vou falar. Estou entendendo, Jesus. Já que eu estou obedecendo, eu vou peregrinar. Diga assim: obedeça, mas caminhe. Diga: não pare, não retroceda, não permita que o momento atrapalhe o seu movimento. Ou seja, você pode estar dentro da fornalha, mas a Bíblia diz: eu vejo eles três, mas um quarto que parece semelhante ao Filho dos Deuses. E eles estão fazendo o quê? O momento era de fornalha, mas eles estão caminhando. Não paro, eu não paro, eu não paro. Levante essa mão, você vai passar de cabeça erguida, dando glória a Deus e aleluia. Não pare, peregrina na terra. Ou seja, Deus mandou ficar, mas eu vou fazer. Eu tenho que perecer. Aí Deus disse: peregrina na terra, porque eu serei. Porque Deus não é com quem está parado. Landorou, vicanda lá, séria. Olhe para alguém e diga: faça alguma coisa. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus pediu para você ficar aqui? Deus pediu para você ficar aqui, sim ou não? Estou falando de congregação, de igreja, sim ou não? Deus lhe trouxe para cá, sim ou não? Então, se Deus trouxe, olhe para alguém e diz: faça alguma coisa. Porque sabe o que Deus estava dizendo? Ô Isaac, eu vou te abençoar nessa, aonde muita gente diz que é seca. Entenda, olha para cá, a terra era seca, sim ou não? Eu estou falando de Gerar, não estou falando daqui. A terra era seca, sim ou não? Mas a questão não é a terra. A questão é quem está comigo na terra.
Por quê? Porque Adão, longe de Deus, no paraíso peca. Jesus, perto de Deus, no deserto obedece. Olha para alguém e diga: não é a terra. Diga: é com quem está com você na terra. Diga: se Jesus estiver com você, Ele pode botar você no deserto, mas no deserto vai ter pão, no deserto vai ter carne, no deserto vai ter leite, no deserto vai ter providência. Quem está entendendo, levante essa mão. Só quem está. Então entenda isso. Mas Deus disse: já que você vai ficar aí, porque você está debaixo da minha ordem, eu serei contigo. Então, se Deus é comigo na terra que Ele me plantou, eu preciso me mover. Era Deus dizendo: eu vou te abençoar, mas toda a bênção minha exige o teu esforço. Sabe qual é o problema da nossa geração? Quer ser abençoado, mas não quer se esforçar em nada. Eu vi todas as vezes que eu estou perto do pastor Francisco, eu fico até com vergonha. Porque não para o dia tomando conta de 2 igrejas. E eu fico me perguntando: Deus, dá saúde ao teu servo. Porque quantas pessoas têm se levantado para ajudar ele nessa obra? Ainda vem as consagrações de horários. A irmã Vanderline vai dizer assim: tem dia que ele tira a noite toda. Eu digo: Senhor, dá saúde ao teu servo. Mas qual é o problema nisso tudo? O problema nisso tudo é porque Ele está querendo que você seja abençoado. Mas a pergunta é: quem está na brecha para que Ele seja também? O nosso problema é que queremos a bênção, mas não queremos assumir a responsabilidade. Aí Deus diz: comigo não, rapaz, anda, se mova, haja, porque fé sem obras é morta. Escute, a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie, porque ela provém de Deus, porque dom de Deus é. Eu não faço para ser abençoado, eu faço porque eu sou. Eu não trago dízimo para a igreja, minha oferta, para ser abençoado por Deus. Eu trago dízimo e oferta em obediência, porque eu já sou abençoado. Olha para alguém e diz assim: se você ainda não conseguiu entender isso, você precisa voltar para o jardim de infância espiritual. Por que tem gente que tem dificuldade nisso, hein, gente? Tem gente que trata dízimos e ofertas, pastor Francisco, esse assunto como teto espiritual. Nada, irmão, isso aqui é o piso. O que Deus tem pra gente Sabe aquela empresa Colgate? É a pasta de dente, creme dental mais vendido no mundo, é a Colgate. Todos os outros cremes dentais que surgiram depois dele, através da matéria, ou seja, da química que é usada naquela parte. Todas as outras são descendentes dele. Sabe por que ela se tornou essa potência mundial? Porque o dono dela, que começou a fabricar em uma fábrica do lado onde ele estacionava o carro dele, ou seja, na garagem da casa dele, ele disse assim: Deus, se tu começar a me abençoar, eu não vou dar só 10% não, eu vou dar 90%, eu vou ficar só com 10%. Aí Deus olhou assim e disse: encontrei um camarada que entendeu. E olha a Colgate. Quem já aqui escovou o dente com essa pasta de dente Colgate? Levante a mão. Rapaz, a gente não tem noção. Porque, escute, não, porque Isaac colheu 100 por 1? Não é por causa da terra, é quem mandou ele semear na terra. Tá dando para entender isso, gente? Mas entenda que isso só pode ser entendido se eu estiver debaixo da OB. Diga: sem obediência, gerar não gera. Diga: mas debaixo da obediência, qualquer lugar que eu chegar, Deus vai me dar, Deus vai me dar, Deus vai me dar, Deus vai me dar. Pastor Francisco, eu trabalhei uns 4 anos no tribunal, Leilão, uns 4 anos ali naquele tribunal. Se mudou agora. O desembargador Saraiva, ele me chamou para a inauguração do gabinete dele. Eu fico imaginando um camarada que no ano de 2000, 2002, 2003 vivia na Rua do Motor, fumando maconha, cheirando cola. Aí depois que Jesus entrou na minha vida, eu disse: Deus, eu não quero um negócio raso não, Deus. Eu quero ter experiências contigo. Eu quero ser teu porta-voz onde eu chegar. E Deus disse assim para mim: só me honre. Só me honre que eu vou lhe honrar aonde você chegar.
Você pode levantar a sua mão, apontar para alguém e dizer assim: Deus, Ele quer só que você honre Ele, debaixo da obediência, porque todas as portas vão se abrir para você. Irmão, se eu fosse você, eu já estava dando glória a Deus. Leila, quando eu cheguei lá, que coisa linda. Tá lindo, Valmir, ali. Entrei no gabinete do homem, eu me senti que nem um Davi. A assessoria de imprensa, eu me esqueci o nome dela, mas ela deve conhecer. A assessoria de imprensa estava lá. O irmão Wagner estava lá com a secretária Andréia. Fui fazer uma cobertura lá. Estava todo mundo quando eu cheguei. Detalhe, Leila conhece minha história lá. Eu trabalhei de terceirizado, viu? Lá. Aí quando eu cheguei agora, estou trabalhando agora como assessor da vereadora Camila. Mas quando eu cheguei lá, é interessante que eu me lembrei na hora da passagem de 1 Samuel 16. Quando Samuel diz assim, acabaram-se os mancebos. Aí Jessé diz assim, falta o menor. Aí Samuel vai dizer assim, então ninguém senta à mesa até ele chegar. Quando eu cheguei à mesa, um café da manhã lindo, todo mundo em pé. Aí quando eu cheguei, ele chegou, agora vamos comer. Ou seja, ninguém senta na mesa. Olha para alguém e diz assim, honra a Deus, que Deus te honra, rapaz. Diga, quanto mais você plantar na obediência, Deus vai te entregar onde você colocar a planta do seu pé. Gente, isso aqui é uma profecia muito forte do céu. Levante a mão, porque a pandemia não te matou, porque Deus está dizendo, eu ainda tenho coisa grande para fazer com você. Quem pega essa palavra, abre essa boca para dar glória. Bata no peito e diga, Deus, eu vou te honrar. Agora diga com graça, diga, Deus, eu vou te honrar. Claro, séria. Deus, Ele só quer um que entenda isso. Só quer um que entenda isso. Dia 15 agora de novembro fizemos... A gente tem um trabalho. Eu tinha esse trabalho no Tribunal de Justiça. Começou praticamente ali, Leila, na redação. Fiz muito na época no gabinete do desembargador Saraiva. E fiz muito trabalho de oração toda sexta-feira. Era de 12 a 1 hora, lá no Tribunal de Justiça. Quando eu saí de lá, e agora eu estou trabalhando na Câmara Municipal de Natal, como eu já falei para vocês. A gente começou um trabalho. Eu e irmão Tony. Alguém conhece o irmão Tony da sanfona? Que faz as lives. Pronto, eu e ele. Ele diz, hoje vai ser pipoco. E a gente, toda quarta-feira temos um trabalho lá na Câmara Municipal de Natal, lá na Câmara dos Vereadores. Toda quarta-feira. E gente dizendo, não vai ter. Vai. Não vai dar muita gente. Tá lotando e gente ficando em pé. Nesse último dia agora lá, falamos com a vereadora Camila. Sabe o que foi que a gente fez? Camila, pede aí uma autorização ao presidente Paulinho, para a gente fazer aqui o encerramento aqui no pátio. Rapaz, e hoje a gente não quer mais só 1 hora não. Não vai ser de 12 a 1 não. A gente quer de 11 a 1, um culto mesmo. Pegamos o banguelinho do Raul de Luz, Fabinho, levamos o pastor Manassés, juntamos uns 5 cantores, pegamos uns pastores, colocamos mão, lotou lá. Final, 4 vidas só aceitaram Jesus lá dentro. Fizemos uma oração para Deus abençoar aquela casa. Por quê? Porque onde Deus encontra alguém que honre a Ele, é onde Ele plantou, irmão. Irmão, não tem capeta, não tem Zé Pilintra, pilantra, não tem ninguém, irmão, que empate a bênção de Deus. Levante a tua mão. Deus é fiel. Levante as suas 2 mãos para cima, eu vou profetizar. Se você honrar Deus, aonde Deus colocou a planta do teu pé, não vai ter demônio, não vai ter inferno, não vai ter crise, não vai ter fome que impeçam a chuva de bênção que vai cair sobre a tua vida. Levante essa mão e abre a boca. Lá dorobicala racé. Deus disse, não desças, diga comigo uma ordem,
Peregrina na terra que eu te disser. Direção. Porque eu te abençoarei. Diga promessa. E olha o que diz o verso de número 6. Assim habitou Isaac em Gerar. Diga habitou. Diga obediência. Ai, irmão. Ou seja, Deus dá a ordem, Deus dá a direção, Deus faz a promessa, mas Ele espera de nós a obediência. Olhe para quem está do seu lado e diz assim: e aí, tem semente aí, irmão? Diga então, obedeça. Obedeça. É honra. É o princípio da honra. Irmão, vamos lá. Se eu entreguei a minha vida a Deus, tudo que é meu é de quem? A gente precisa entender que tudo que nós temos porque Deus permitiu termos, sim ou não? Então tudo isso precisa ser canalizado para que Deus seja glorificado. Então nós precisamos semear. Por que temos dificuldade de semear, irmãos? Já prestou atenção? Por isso que a Bíblia diz que às vezes os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Já prestou atenção? Quando estávamos no mundo, não medíamos esforços para participar de festas, passávamos a noite toda, se possível até dinheiro emprestado a gente pegava. Deixa eu falar mesmo algo aqui. E por que hoje é uma dificuldade tão grande de semear na obra? Estou falando de Bíblia. Eu estou falando de princípio, escute isso. Quem quebra princípio se quebra. Não, Alixo, Deus aceita qualquer tipo de oferta. Se Deus aceita qualquer tipo de oferta, por que Ele não aceitou a de Caim e aceitou a de Abel? Não, Alixo, Deus aceita todo tipo de adoração. Então por que Deus não aceitou o fogo estranho de Nadab e Abiú? Não, Alixo, Deus aceita todo tipo de ajuda que eu quero dar. Então por que Deus não aceitou quando Uzá tocou na arca para ela não cair? Porque eles quebraram princípios. Então ou a gente se enquadra nesse princípio ou a gente se quebra. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso aqui é questão de entendimento. Paulo disse que nós devemos ter a nossa mente renovada. Por que Paulo fala de mente renovada? Porque se não mudar aqui, não muda em mais nada. Eu tenho que mudar aqui a nossa mentalidade. Olha, qual foi o problema quando Deus tirou eles do Egito? Porque eles estão caminhando livres. Eles estão livres. Eles estão fracos. Eles estão livres. Mas era assim: ai, que saudade do Egito. Porque o que adianta estar livre se a minha mente ainda é cativa? O que adianta estar livre se minha mente ainda está nu? Era Deus dizendo: tirar do Egito foi até fácil, o problema é tirar o Egito dentro deles. Tem gente que já caminha livre, mas a mente ainda está. Por isso que não colhe. Por isso que não colhe. E se não, por isso que não semeia. E por não semear, bota a mão sobre a sua cabeça e diga: Deus, é aqui. Trabalha do jeito que o Senhor quiser aqui. Me ajuda, Deus, liberta aqui, que o resto é consequência. Então a gente tem essa mente fechada, pequena, irmão. Sabe o que eu acho interessante? 2 Reis, capítulo de número 6. Eu estou fechando a Bíblia para encerrar, mas escute isso. 2 Reis, capítulo de número 6, irmão Derlino. Eu acho muito interessante porque os filhos dos profetas chegaram para Eliseu dizendo assim: o lugar que nós habitamos, ou seja, onde nós estamos congregando, ficou pequeno. Então nós viemos aqui não só com um problema, porque o problema é porque está pequeno, mas nós também viemos aqui com uma proposta. Qual é a proposta? Nós queremos descer, cada um de nós, descer ao Jordão, para que cada um corte uma viga, para que nós edificamos um lugar maior para nós. Ou seja, eles não só apresentam o problema, mas eles também apresentam um plano para resolver o problema. Porque tem gente que só sabe apresentar problema. Então deixa eu lhe dar um conselho. Você viu o problema? Vi, Alixo. Tem a solução ao problema? Não. Então nem apresente. Porque tem gente que sabe dizer: pastor, está faltando alguém para isso. Sim, e aí? Você está disposto a ajudar nisso? Não. Então nem me apresente.
Porque quem quer semear de verdade, ele apresenta o problema e ele também se apresenta como solução daquele problema. Ou seja, o lugar é estreito, mas eu tenho disposição de cortar madeira para aumentar esse negócio aqui também. Aí Eliseu, então vá, ele disse assim: serves de ir conosco. Ou seja, nós fomos muito abençoados através da tua vida, Eliseu. E esse lugar que nós habitamos nos abençoou tanto que crescemos. Perceba que o lugar ficou pequeno. E o lugar só fica pequeno porque eles cresceram. Diga comigo, cresceram. Você tem quantos anos, meu amado? 18 anos. Você usa a mesma camisa de 10 anos atrás, ou seja, quando você tinha 8 anos? Por que você não usa a camisa de 10 anos atrás quando tinha 8 anos? Porque você cresceu. Então entenda que a roupagem de quem cresce é totalmente diferente de quem é pequeno. Então isso aqui não significa tempo de igreja, significa tempo de entendimento que eu tenho da palavra. Porque enquanto você não entender a palavra, você vai continuar pequeno. E Deus está dizendo: eu quero que você cresça. Por que Deus quer que a gente cresça? Eu falo, Leila, espiritualmente. Vamos lá, eu tenho um menino de 9 anos de idade, 9. E eu tenho um que fez 20 agora, dia 15. Eu tenho um rapaz de 20 anos. Ele está tirando a carteira dele. E eu me lembro que eu fui buscar ele lá no trabalho. Aí quando eu cheguei, já era tarde da noite, Valmir. Era tarde da noite, quando eu cheguei na rua lá de casa. Eu disse assim: Caio, tu já está desenrolando? Ele disse: estou, pai. Eu disse: como é daqui para ali e já é umas 12 horas da noite, a rua livre, eu disse: entra aqui no carro. E o carro é automático. Eu disse: dirige aí que eu quero ver só a tua noção de espaço. E ele foi e botou na garagem bem direitinho. Eu disse: parabéns, realmente você está aprendendo. Literalmente ensinaram você lá na autoescola. Eu dei para ele, porque ele tem quantos anos? Você acha que eu tinha a mesma coragem de dar para o de 9? Então mesmo assim é Deus. Deus está dizendo assim, ó: o carro é a bênção. Aí Deus está dizendo assim: eu queria dar para você, mas você ainda não. Aí Deus encontra um filho, pastor, que cresceu e diz assim: agora esse aqui eu confio, pega. Não é que Deus não queira lhe dar, é que você ainda não tem estrutura para receber. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? E Alixo, o que é que nos faz crescer? Você está entendendo agora o porquê da crise? Porque a crise nos faz. Escute isso: a crise me dá 2 caminhos: ou ela me mata ou me faz forte. Eu acho interessante porque quando o irmão de Isaac, Ismael, ele vai ser expulso em Gênesis 21. Ele vai ser expulso. E Deus disse assim: pode obedecer o que Sara falou, manda. E vai Agar e o menino pelo deserto. Aí a Bíblia diz: foi Agar e o Mi. Aí lá na frente diz assim: e o moço se tornou flecheiro. Peraí, ele entrou menino, mas ele saiu moço. Porque o deserto me faz. Aí a Bíblia diz: e Isaac semeou naquela terra. E naquele mesmo, não demorou não, irmão, foi naquele mesmo, colheu 100 por 1. Escute isso: 100 por 1 não quer dizer que ele plantou uma espiga e colheu 100. 100 por 1 não significa que ele deu R$1 e ganhou 100. 100 por 1 não significa que ele botou 1000 e ganhou 100.000. 100 por 1 é uma medida sobrenatural. É uma colheita que ele nunca havia colhido, porque aprendeu a confiar e a semear debaixo da obediência e da glória de Deus. Quando eu entendo que eu preciso, escute isso, porque se eu semeio na terra, eu estou abençoando guarde isso. Se eu estou semeando na terra, eu estou abençoando que Deus me planta. Quando eu abençoo a terra que Deus me planta, Deus me faz colher naquela terra. Olhe para alguém e diga assim: você é abençoado aqui? Diga: está na hora de semear aqui. Fica de pé.
fidelidade. Precisamos honrar a Deus debaixo da obediência. Eu acredito que deu para entender isso. Coloca a mão no seu coração e eu vou orar. Soberano Pai. Ah, Senhor, obrigado, Senhor. Porque nós só chegamos, Senhor Deus, não porque merecemos, mas porque a tua infinita graça nos cobre todos os dias. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado pela saúde e disposição. Obrigado pelas portas que tu tem aberto. Obrigado pelos recursos que o Senhor tem feito chegar até nós. Pai, quando eu entendo tudo isso, no meu coração brota um sentimento chamado gratidão. Então vou ser grato a ti e vou semear na terra que o Senhor me disser. E eu tenho certeza que por isso, por te honrar, não por barganha, mas por te honrar, eu irei colher 100 por 1. Eu quero profetizar um ano de prosperidade para aqueles que são fielmente obedientes à tua palavra. Continua abençoando o meu pastor Francisco e a sua esposa, irmã Vanderline. Continua abençoando esta casa e esse ministério. É isso que eu te peço como porta-voz da tua palavra, e no nome do nosso Senhor e Salvador. Se você crê, diga amém. Olha para alguém e diga: está na hora de semear. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém.